A paz de Jesus e o amor de Maria estejam contigo, meu irmão, minha irmã, que segue comigo neste 17º dia na série Quero Te Encontrar, Sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa palavra de direção para o dia de hoje é a palavra testemunho. E vamos agora na nossa leitura, invocando o Espírito Santo, ver o que esse nosso Deus tão maravilhoso quer que na nossa vida a presença dele seja esse testemunho daquilo que somos e daquilo que, a partir de agora, decidimos fazer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Livro de Sabedoria, capítulo 17. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso, as almas grosseiras caíram no erro. Por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação, os ímpios prisioneiros das trevas e encarcerados por uma longa noite jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Depois de terem imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados como presa de um terrível espanto e amedrontados por alucinações. Depois de terem imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados e como presa de um terrível espanto e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles. E taciturnos espectros de lúgubre aspecto lhes apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para alumiar esta noite sombria. Mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por esta visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação, eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Aqueles que já se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação, eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punham-nos fora de si, e eles morriam de medo.
Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera a qual não podia escapar, porque a maldade condenada por seus próprios testemunhos é medrosa e, sob o peso da consciência, supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Porque quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo que se tem medo. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punham-nos fora de si e eles morriam de medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera a qual não podiam escapar, porque a maldade condenada por seu próprio testemunho é medrosa e, sob o peso da consciência, supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Porque quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo que se tem medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos do Hades impotente, dormiam no mesmo sono, agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados de outro, pelos desfalecimentos da alma, pois era um pavor repentino e inesperado o que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros. Fosse ele camponês ou pastor, ou operário que se afadiga sozinho no seu trabalho, uma vez surpreendido, tinha de suportar a inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia na cavidade dos montes, tudo os paralisava de terror. Enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma luz brilhante e sem obstáculos se entregava às suas ocupações, somente sobre eles se estendia uma pesada noite. Imagens das trevas que mais tarde os deviam acolher. E eram para si mesmos um peso mais insuportável que esta escuridão. Enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma luz brilhante e sem obstáculos se entregava às suas ocupações, somente sobre ele se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que mais tarde os deviam acolher, e eram para si mesmos um peso mais insuportável do que esta escuridão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Infelizmente, o entendimento dessa palavra, a leitura dessa palavra, infelizmente, pode nos encher de medo, pode até desanimar o nosso coração. E o entendimento dela vem dizer para nós o seguinte: o pecado é justamente essa escuridão. O pecado é esse medo, é essa angústia, é esse pavor e esse desencontro.
desencontro de quem somos em nós mesmos e o desencontro de quem somos nós para com Deus. O pecado é o maldito juiz que nos leva a cumprir a pior das sentenças, que é perder aquilo e aqueles que um dia Deus permitiu em nossas vidas. Porque o pecado é aquilo que nos afasta do que Deus tem para nós. E a mais pura prova dos nossos pecados é a maneira como vivemos e como nos relacionamos. Porque se o pecado nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas, é um infeliz relacionamento que temos com algo demoníaco, que não nos faz permitir amar e nem unir. E aí nós podemos já pedir a Deus esse ato da misericórdia dele em nossa vida. Podemos pedir a Deus: tenha misericórdia de mim, meu Senhor, principalmente do que penso e sinto, pois é aí que está o maior risco de uma má atitude, porque tudo aquilo que faço, tudo aquilo que realizo, primeiro nasce do meu sentir e do meu pensar. Que neste dia possamos alcançar a misericórdia de Deus justamente a partir do nosso reconhecimento de pecador. E vai ser uma transformação maravilhosa, porque quando nos reconhecemos pecadores e pedimos a misericórdia de Deus em nossa vida, pedimos que Deus nos perdoe, que nos livre do pecado, a nossa vida é transformada pelo amor de Deus. E aí sim, entra a palavra de direção de hoje, testemunho. Porque a maior maravilha da nossa vida não é só fugir do pecado, mas é viver esse testemunho da transformação do que Deus fez em nós a partir do nosso sim para com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.